Oi, Tavano, boa noite. Nós ficamos um tempo sem aula, né? Ah, foi mal. Eu tô meio escuro, eu acho, não tô? Deixa eu ver. Ah, mas dá pra ver, né? Então olha só, vamos gravar mais uma aula pra vocês, pra nós termos o restante, né? Eu acho que daria pra gravar todas as partes, né? Do que falta. Então eu vou tentar fazer o seguinte, vou explicar a questão de menos, tá bom? Vou explicar a questão de multiplicação e vou explicar já da divisão, tá certo? Porque vocês vão ver que muda somente duas coisinhas. O restante é a mesma coisa. Então vamos lá. Quando nós tínhamos uma conta de mais, nós tínhamos a seguinte situação. Ela estava assim, ó, por exemplo. Vamos dar uma recordada. Se você não, talvez não vai entender o que eu vou fazer, vocês assistam os vídeos passados que vocês irão lembrar. Quando eu tenho esses números aqui assim, por exemplo, ó, vou colocar quatro situações. Opa, aqui mais. Então, como é que era a mesma regrinha? Se os sinais são diferentes, eu vou subtrair e vou conservar o sinal de quem é o maior número. Entre o 5 e o 4, o 5 é maior, então o sinal é dele. Tá? Se os sinais são iguais, o que eu faço? Eu vou somar e eu vou conservar o sinal. Lembram disso? Sinais diferentes, o que eu faço? Subtraio. E quem que é o maior número? 10 ou 2? O 10 é o maior número, então menos para o lado de cá. Se os dois números têm o mesmo sinal, não coloquei aqui o 7 de propósito, porque eu sei que é mais, eu tenho que saber que quando não tem nada é um sinal de mais. Se os sinais são iguais, eu somo e conservo o sinal. Repara que em alguns vídeos eu falei para vocês que por enquanto esse sinal de mais que está à esquerda dos parênteses, ó, à esquerda dos parênteses, ele não faz nenhuma diferença para nós. O sinal de mais. Então é como se ele não existisse, tá bom? Contudo, quando eu vou fazer uma conta de subtração, ele já faz diferença para mim, tá? Ele vai fazer uma diferença muito grande. Seria algo mais ou menos assim, ó. Eu vou colocar os mesmos números de cima, só que eu vou mudar o número do meio, o sinal do meio. Vou colocar assim, ó, um embaixo do outro, para vocês notarem que é diferente. É diferente. Então, ó, só para título de exemplo, eu vou colocar um sinal de menos aqui de fora. Ó. Então eu tenho esses exemplos aqui, ó. Então tá, Léo, o que vai mudar? Toda vez que você tiver à esquerda de um parênteses, ponha isso, anota isso no papel, escreve, já que você está usando muito o notebook ou o celular, coloca, tira a capinha do celular, põe atrás ou põe grudada essa regra. Toda vez que você tiver o sinal de menos à esquerda, eu acho que a minha. Deixa eu ver se minha câmera está alternada. Tá. À esquerda do parênteses, eu quero dizer o seguinte: eu quero o oposto. Vocês lembram o que é oposto? Oposto é o contrário, o mesmo número com sinal contrário. Por exemplo, qual que é o oposto de 10? Menos 10. O número é o mesmo, eu mudei o sinal. Qual que é o oposto de menos
menos 8. Eu mudo o sinal, mas mantenho o número, 8 positivo. Então esse menos, ele quer o oposto de quem está lá dentro. Tá? Nesse caso aqui, ó, só tem um número dentro dos parênteses. Então eu só quero o oposto de quem está dentro dos parênteses. Então ficaria assim, Léo, você já falou demais, então vamos para o exercício. Então eu primeiro escrevo na forma simplificada. Eu ponho 4, já tirei os parênteses, porque a esquerda dos parênteses é um sinal de mais, então para mim é a mesma coisa. Agora vem a jogada, olha aqui, ó, de amarelo aparecendo, ó. Esse sinal de menos, ele está falando o seguinte, ó, eu quero o oposto do menos 5. Quem que é o oposto de menos 5? Mais 5. E agora eu procedo normal. Sinais são iguais, eu faço 4 mais 5, 9 positivo. Tá bom? Mesma coisa nós vamos fazer aqui assim, ó. Vou olhar primeiro. À esquerda desse sinal de parênteses que eu estou fazendo a setinha, do menos 7, é um sinal de menos? Não, é um sinal de mais. Então eu simplesmente vou retirar os parênteses. À esquerda desse parêntese aqui, do menos 2, eu tenho o sinal de menos? Tenho. Então eu quero o oposto de quem está dentro do parênteses. Quem está dentro do parênteses é o menos 2. Então, o oposto de menos 2, mais 2. Agora, essa conta vocês já sabem. Nós já aprendemos no vídeo anterior. Vocês mandaram exercícios. Então, olha só. Os sinais são iguais ou são diferentes? São diferentes. Subtrai. 7 de 2, 5. Qual número é maior? O 7. Então, vai ficar menos 5. Repara que a única coisa que apareceu aqui de mais foi o sinal antes dos parênteses. O restante é a mesma regra da anterior. Tá bom? Então a única coisa que apareceu aqui é o seguinte. Olhe o antes dos parênteses, à esquerda dos parênteses. Se tiver um sinal de mais ou não tiver sinal, eu só vou retirar os parênteses. Se tiver à esquerda dos parênteses um sinal de menos, quer dizer que eu quero o oposto de todos os números que estão dentro dos parênteses. Nesses exercícios eu tenho um só número. Vou passar com mais números, tá? Então vamos lá, ó. Nesse de baixo, à esquerda do menos 10, eu tenho um sinal de mais. Mas por que, Léo, o sinal de mais? Porque não tem sinal. Quando não tem sinal, eu sei que é mais. E se é mais, eu simplesmente retiro os parênteses. À esquerda do mais 2, à esquerda do parênteses do mais 2, eu já tenho um sinal de menos, tá bom? Esse sinal de menos fala o quê? Eu quero o oposto de quem está lá dentro. Quem está lá dentro do parênteses é só o mais 2, então o oposto de mais 2, menos 2. Menos com menos, sinais iguais, eu somo e subtraio. Tá? Isso na soma e na subtração. Soma e subtração de sinais iguais ou diferentes. Vamos pegar nesse último exemplo aqui. Ó. Vou fazer de azul para ficar cada um de uma cor. Ó. À esquerda do parênteses do 5, eu tenho um sinal de menos. Então o menos está falando o seguinte, eu quero o oposto de quem está dentro. Quem está dentro é o 5 positivo, então eu quero o 5 negativo. À esquerda do parênteses do mais 7, eu também tenho um sinal de menos, ou seja, eu quero o oposto de quem está lá dentro. Então aqui, ó, menos 7, tá certo? Então olha só, menos com menos, sinais são iguais, então eu vou somar e manter o sinal, tá certo? Repara que só o fato de eu mudar alguns sinais já dá uma mudança bem drástica, né? Bem diferente dos exercícios quando é mais. Por exemplo, repara esse aqui, ó, o primeiro, onde eu estou fazendo um asterisco com a bolinha, estou colorindo aqui, ó. Repara esse exercício, o resultado foi quanto? Menos 1. Agora repara nesse daqui, ó, que eu estou fazendo aqui embaixo. Eu só mudei um sinalzinho. Olha só o valor que deu aqui, ó. Deu 9. Então é uma mudança muito grande nessa questão, tá certo? Ah, Léo, você falou a respeito de
dois números lá dentro. Então vamos colocar aqui assim, ó. Eu vou colocar aqui menos 1 menos 5 mais 4 menos 3. Ficou difícil? Não, nada que vocês já não estejam fazendo. Então olha só, aqui eu não tenho, onde eu vou circular, ó, aqui eu não tenho nada de parênteses nenhum. Então é só repetir um número bonitinho. Não tem nada para eu verificar. Agora, na próxima parte, aí eu já tenho parênteses e eu tenho que olhar à esquerda dele. É um sinal de menos? É. Então, o que o sinal de menos quer? Que eu pegue todos os opostos dos números que estão lá dentro. É só um número? Não. Eu tenho lá dentro 3 números. Então, eu vou pegar o oposto de todos os 3. O 5 é menos 5, o 4 é menos 4 e o menos 3 é o quê? Mais 3. E agora? Fazer o que vocês já estão fazendo, já mandando atividade. Sinais são iguais aqui, ó, menos 1 e menos 5? Sim. Somo e conservo o sinal. Esses dois sinais aqui são iguais? São diferentes. Então eu vou subtrair e conservar o sinal do maior número, que é o 4. Agora, esses dois números são sinais iguais ou diferentes? São sinais iguais. Então o que eu vou fazer? Vou pegar o 6, somar com 1, dá 7 e vou manter o sinal de menos, que dá então menos 7. Tá certo? Então essa daqui é a nossa aula envolvendo sinais negativos. É a única coisa que tem para fazer, tá certo? Então olha só, se eu tenho um sinal negativo antes, aqui ó, estou marcando o texto aqui embaixo de tudo. Se eu tenho um sinal antes do parênteses, se for negativo, eu pego o oposto de quem está lá dentro. Tá bom? Tá certo? Vou gravar o da multiplicação junto com a divisão, tá certo? Junto com a divisão, e depois faço um terceiro vídeo meio que fazendo um apanhado geralzão da matéria. Mas vocês vão ver que não tem nada demais, tá bom? Até mais para vocês. Ó, desculpe estar um pouquinho cansado aqui, mas dá pra gente fazer. Tchau, tchau.